Vamos resolver o exercício 30 da seção 15.9. O exercício diz o seguinte: determine o volume do sólido usando coordenadas esféricas que está dentro da esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 4 e acima do plano xy e abaixo do cone z igual a raiz de x2 mais y2. Bom, para calcular o volume do sólido, vamos fazer um esboço da região E, que está dentro da esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 4, acima do plano xy e abaixo do cone z igual a raiz de x2 mais y2. Então, tentando fazer um esboço dessa região, nós observamos que em azul nós temos o cone, em vermelho nós temos a esfera, e como a região que eu quero é a região abaixo do cone, dentro da esfera e acima do plano XZ, então essa região em vermelho é a região ao qual eu preciso calcular o volume, né? Bom, lembrando que em coordenadas esféricas, x é igual a ρ seno φ cosseno θ, y é igual a ρ seno φ seno θ, z é igual a ρ cosseno φ e dv é ρ ao quadrado seno φ d ρ d θ d φ. Desta forma, temos que a esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 4 é equivalente a ρ ao quadrado igual a 4, né? Lembrando que se a gente substituir em x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, essas expressões aqui em coordenadas esféricas, isso dá ρ ao quadrado. Então, ρ ao quadrado igual a 4 implica que ρ é igual a mais ou menos 2. Como ρ é positivo, então ρ tem que ser igual a 2. A equação do cone, z igual a raiz quadrada de x2 mais y2, pode ser escrita da seguinte forma. Z, né, se você prestar atenção, é ρ cosseno φ. Então tá aqui. Raiz quadrada. Quem é x ao quadrado? X ao quadrado é ρ seno φ cosseno θ, tudo isso ao quadrado. Quem é y? ρ seno φ seno θ, tudo isso ao quadrado. Então, se você prestar atenção, eu tenho a raiz quadrada de ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ. Então, ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, pode ser colocado em evidência, de modo que eu fico com essa expressão multiplicando cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, né? Então, identidade fundamental da trigonometria, isso vale 1, de modo que eu fico com a raiz quadrada de ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. Isso é o módulo de ρ vezes o módulo de seno de φ. Bom, como o ρ é uma coisa positiva, ele pode cair fora do módulo. E o módulo de seno de φ, eu posso dizer que ele é igual ao seno de φ, pois φ varia entre 0 a π, e entre 0 e π, o seno de φ é positivo. Então, eu posso retirar esse módulo sem problema algum. Bom, isto resulta que ρ cosseno φ, por um lado, é igual a ρ seno φ. Desta forma, nós temos que ρ cosseno φ menos ρ seno φ é igual a 0, ρ é igual a 0, ou cosseno φ é igual ao seno de φ. E isso ocorre quando φ é igual a π sobre 4. Portanto, a descrição do sólido em coordenadas esféricas é dada por a região E pode ser descrita como uma tripla ρ, θ, φ, pertencente ao R3, tal que ρ varia de 0 a 2, θ de 0 a 2π, e agora eu preciso prestar atenção no seguinte, o meu φ, ele está variando de π sobre 4 até π sobre 2, uma vez que o φ começa no eixo Z em 0 e vai variando, né, até π, e nesse caso a gente já sabe, né, que essa expressão do cone ela é em π sobre 4, e como ele só varia até o plano XY, né, então
o meu φ só pode variar até π sobre 2. Então, por isso que φ varia entre π sobre 4 e π sobre 2. Bom, o volume do sólido é descrito como a integral tripla da região E dV, de modo que a integral de π sobre 4 até π sobre 2, a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 2, ρ ao quadrado, seno φ, dρ, dθ, dφ. Então, essa integral interna com relação a ρ pode ser calculada, né? A integral de 0 a 2, ρ ao quadrado seno φ dρ, como sendo 1/3 de ρ ao cubo seno φ, sendo avaliado de 0 a 2 pelo teorema fundamental do cálculo. Fazendo essas continhas, nós temos que 1/3 de 2 ao cubo vezes seno de φ, menos 1/3 de 0 ao cubo vezes seno de φ. Isso é 1/3 de 2 ao cubo menos 0 vezes seno de φ, né? 2 ao cubo dá 8, 8 menos 0 dá 8. 8 vezes 1/3 dá 8/3. Então, isso pode ser 8/3 da integral de π sobre 4 a π sobre 2, da integral de 0 a 2π, seno de φ, dθ, dφ. Bom, se vocês observarem, essa integral mais interna com relação a θ é a integral de seno de φ dθ, ou seja, seno de φ é constante para a gente, né? Então, eu fico com a primitiva seno de φ vezes θ, isso avaliado de 0 a 2π, ou seja, 8/3 da integral de π sobre 4 até π sobre 2, seno de φ, 2π menos 0. 2π menos 0 dá 2π, ou seja, eu posso colocar esse 2π para fora, de modo que 2π vezes 8/3, isso dá 16π sobre 3, vezes a integral de π sobre 4 até π sobre 2, seno de φ dφ. Então, buscando uma primitiva para essa integral, eu tenho 16π sobre 3 vezes menos o cosseno de φ, sendo avaliado de π sobre 4 até π sobre 2, pelo teorema fundamental do cálculo. Isso é 16π sobre 3, menos cosseno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre 4. Então, obtemos como resultado 16π sobre 3 vezes o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ficou menos 0, mais o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, 16π sobre 3 vezes menos 0 mais raiz de 2 sobre 2. Isso é a mesma coisa que 8 raiz de 2 vezes π sobre 3.